Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós iremos ler os versículos 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 10. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Deus, nós louvamos o teu nome mais uma vez, te bendizemos pela tua majestade, pela tua glória, pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações através da explanação desta, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, carta aos Efésios, uma das cartas mais lindas que Paulo escreveu. E o Paulo que escreve esta carta é um Paulo maduro, um Paulo já velho, um Paulo já preso em Roma no início da década de 60, nos últimos anos da sua vida. Alguns anos depois ele seria morto, e essa carta ela foi escrita para uma igreja ou um grupo de igrejas, né? Apesar dela estar endereçada aos Efésios, mas acredito que ela tenha sido uma carta circular, circulou por várias igrejas. Isso porque, conforme o relato de Atos capítulo 19, quando Paulo, na sua terceira viagem, ele passa pela cidade de Éfeso, e por lá ele permanece durante 3 anos. E Éfeso, por ser uma cidade portuária, né, o principal porto do mar Egeu na época, e uma das cidades, estava entre as 5 cidades mais ricas do Império Romano. Era uma cidade com muito fluxo de comércio, muito fluxo de pessoas, navios, né, embarcações. E Paulo ele faz ali uma central missionária, digamos assim, né? Dali ele prega, e a Bíblia diz que as cidades vizinhas, né, os povos das cidades vizinhas vinham até Éfeso para ouvir a palavra que Paulo pregava. E o efeito da pregação de Paulo naquela cidade foi tão impactante, foi tão forte, que a Bíblia diz que as pessoas se convertiam. E Éfeso, além de ser conhecida pela sua importância comercial, pela sua importância geopolítica, Éfeso era também conhecida pela sua importância religiosa, porque em Éfeso estava o templo da Diana dos Efésios, né? Como diz o relato de Atos capítulo 19, estava o templo da deusa Diana ou Artemis.
E muita gente vinha do mundo inteiro, né, de várias regiões, de várias cidades vizinhas, adorá-la, prestar culto a ela. Então Éfeso era também destacada pelo seu comércio religioso. Havia muitas pessoas que vendiam ídolos, que vendiam estatuetas, que vendiam bonecos de madeira, que vendiam itens religiosos, né, que faziam alusão à religiosidade da cidade e daquele povo. A Bíblia diz que o comércio, havia biblioteca, uma grande biblioteca em Éfeso, as pessoas iam lá também buscar conhecimento, e a Bíblia diz que o efeito da pregação do Evangelho naquela cidade foi tão grande, que as pessoas já começaram a queimar os seus livros aos montões, e foram queimando montanhas e montanhas de livros, acerca de idolatria, de deuses estranhos. Muitos daqueles que eram comerciantes, que vendiam seus ídolos ali, perseguiram Paulo em Éfeso, porque o efeito da pregação do Evangelho estava afetando a sua economia, a economia da cidade, a política da cidade, tudo na cidade foi afetado pela pregação do Evangelho. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Quando a palavra de Deus é pregada com verdade, quando a palavra de Deus é pregada com fervor, quando a palavra de Deus é pregada com sinceridade, o Espírito Santo de Deus, ele opera maravilhas através dessa palavra. E a Bíblia diz que as cidades vizinhas, Colossos e Hierápolis, enfim, várias cidades em volta de Éfeso, elas receberam também esse impacto dessa mensagem. E grande foi a difusão do Evangelho naquela região. Mas Paulo, já anos depois, ele escreve esta carta para esta igreja, ou para estas igrejas que estavam ali na região de Éfeso, e ele começa essa carta, e o texto que nós lemos, falando da maravilhosa graça de Deus, né? É muito comum nós vermos na carta aos Efésios, Paulo usando a expressão para o louvor da sua glória. É uma carta que ela não vai endereçada à igreja para corrigir um erro específico, como outras, como Coríntios, como Gálatas, que Paulo trata de alguns problemas específicos, mas é uma carta em que Paulo, ele escreve, talvez acho que de forma poética, de forma extremamente assim, inteligente, bem colocada, sobre a graça de Deus, sobre como a graça de Deus ela agiu na vida da igreja, nas nossas vidas. E este capítulo, ele começa dizendo: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando nós estudamos o termo mortos, como pode alguém estar morto? Como pode alguém estar morto e dizer, como ele diz no versículo seguinte, né, nos quais vocês andaram? Como pode morto andar? A Bíblia, ela está recheada de exemplos, e nas próprias cartas de Paulo, como aos Romanos, Paulo disserta muito bem sobre isso, sobre o efeito do pecado na nossa vida, o efeito do pecado na humanidade. Lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que quando Deus ele dialoga com Adão, ele diz: olha, de todos os frutos do jardim você poderá comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comer, certamente você morrerá. A lei de Deus, ela estava estabelecida desde o princípio. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte, ela é a recompensa, ela é o que se recebe pelo pecado. E a primeira coisa que nós temos que entender, o que é pecado? Pecado significa, de forma bem simples, errar o alvo. Ou seja, quando alguém não acerta, o termo grego para pecado era armatia, que era uma alusão quando alguém que estava um flecheiro, que estava mirando no alvo, quando ele errava o alvo, dizia que ele cometeu uma armatia, ou seja, que ele pecou, que ele desviou do alvo, ele não acertou no alvo. E de acordo com a lei de Deus, nós fomos ali no Éden, nós recebemos uma ordem, nós recebemos uma diretriz, nós recebemos essa lei, mas nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos cumpri-la. E agora o efeito do pecado, ele atinge toda a humanidade. E como disse Paulo, Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Estar mortos é estar
separados de Deus. Morte significa separação. Quando alguém morre, esse alguém é separado de nós. Quando nós morremos em nossos delitos e pecados, nós somos separados de Deus. E nada mais justo, porque afinal de contas, se você parar para pensar, só tinha Adão e Eva no jardim do Éden. Deus ele poderia olhar para Adão e Eva, chamar ele no canto, falar assim: Adão, Eva, vem cá, olha só, vocês vacilaram, eu expliquei para vocês que não podia pecar, vocês cometeram pecado, mas como não tem ninguém olhando, eu vou deixar vocês seguir a vida de vocês, e a gente finge que isso não aconteceu, né? Afinal de contas, só tem vocês aqui, eu nem estava aqui, vocês pecaram aí, a gente deixa por isso mesmo. Só que é assim que Deus age. A Bíblia diz que Deus é justiça. Deus é justiça. E um juiz justo é aquele que aplica a sentença ao culpado. Imagina se alguém entra na minha casa, rouba a minha casa, leva tudo que eu tenho, destrói tudo que eu tenho, me deixa sem nada. Mas tem várias câmeras lá que estão filmando, e as pessoas, eu vou diante do juiz, o juiz ele vê as filmagens, ele identifica o culpado, e quando chega na hora de dar a sentença, o juiz fala o seguinte: olha, aqui estão todas as provas, você roubou, você matou, mas eu acho que essa sentença pesada, de tantos anos na cadeia pagando por isso, eu acho que ela é pesada demais, eu acho que ninguém merece passar por isso. Eu acho que você tem que ser livre, porque ninguém merece ser preso. O que eu vou dizer para esse juiz? Você é um juiz mau, você é um péssimo juiz, você não serve para ser juiz, você não é justo, porque a justiça não está sendo feita. E como a gente vê isso hoje, né? Como a gente clama por justiça, quanta injustiça a gente vê, e a gente fica o tempo todo pedindo justiça, 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 porque grande é a injustiça deste mundo. Mas a Bíblia diz que Deus é justiça. Então a sentença que estava determinada, ela tinha que ser aplicada. Ela tinha que ser aplicada. Então ele diz: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo a que Paulo se refere é que o efeito do pecado em nossa vida nos trouxe morte, nos deixou separados de Deus. Porém, biologicamente nós estamos vivos, mas nós estávamos andando segundo os padrões deste mundo, segundo os ensinamentos deste mundo, segundo a justiça deste mundo, segundo as diretrizes do mundo, a cultura do mundo. Nós estávamos adequados à situação do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, não havia em nós possibilidade alguma de sermos ressuscitados, porque afinal de contas, estando mortos em nossos delitos e pecados, estávamos completamente entregues a este mundo. A nossa vida, desde que nascemos, estava entregue ao pecado. E não sou eu que estou dizendo isso. No Salmo 51, versículo 4, Davi, quando ele tinha pecado, quando ele adulterou, quando ele matou várias pessoas por causa de um adultério que ele tinha cometido, inclusive o marido da mulher com quem ele tinha adulterado, a Bíblia diz que ele fala, porque no Salmo 51 ele ora a Deus, e ele diz: porque em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Gênesis capítulo 8, quando Deus tinha derramado o dilúvio sobre a terra, quando ele encerra aquela limpeza, ele olha e fala: eu não mais contenderei com o homem, porque o seu pecado é desde o seu nascimento. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um justo sequer, não há um que possa se achegar diante de Deus e dizer: olha, eu estou aqui porque eu cumpri a tua lei, porque eu sou perfeito, porque eu não tenho pecado, e por isso eu mereço ser salvo, eu mereço estar na tua presença, eu mereço estar diante de um Deus que é santo, 3 vezes santo, 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 santo. Não existe isso sequer. E assim nós estávamos. Quem poderia fazer alguma coisa por nós?
No versículo 3 ele diz: entre eles também nós, todos, sem exceção, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem gente que tem dificuldade para entender como pode, mas Deus é amor, né? A gente vai no cinema ver filmes sobre, ver filme cristão, a gente vai ler livros, a gente vai assistir vídeos no YouTube, e o que mais a gente ouve as pessoas falando é Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E na nossa cabeça vai se criando uma consciência de que a gente pode pecar, de que a gente pode viver a vida, porque no final das contas Deus é amor e Ele vai resolver tudo no final, e vai todo mundo para o céu e está tudo certo. Só que meu irmão entende uma coisa, no Salmo de número 5, no versículo 5, Deus diz assim: tu odeias todo aquele que pratica iniquidade. Olha, não existe amor imparcial. Quer ver um exemplo? Se você disser que você ama o povo judeu, você obrigatoriamente tem que odiar o holocausto. Você não pode dizer que ama os judeus se você ama também o holocausto. Ninguém ama tudo. Eu não posso dizer para você: eu amo criança, adoro, amo criança, amo meu filho, amo as crianças da igreja, amo ver crianças sorrir, mas eu também amo o aborto. Eu acho que o aborto ele realmente é completamente diferente. Eu não posso amar duas coisas que são completamente antagônicas, que são completamente contrárias uma à outra. Entende que não existe amor imparcial? Entende que não existe amor absoluto? E apesar do amor de Deus ser eterno, apesar do amor de Deus ser perfeito, apesar do amor de Deus ser infinito, Deus também é um Deus irado. E até a sua ira é santa. Porque se nós olhássemos para nós mesmos nessa situação que Paulo relata em sua carta, nós vamos perceber que nós realmente merecemos que Ele derrame sobre nós a sua justiça. Que a sua ira, ou seja, a sua sede de justiça, ela seja saciada em nós, porque nós merecemos. Afinal de contas, todos pecaram. Todos, absolutamente todos, desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, todos temos pecado. E é esse o relato de Paulo no início da sua carta. Mas no versículo 4, a frase mais importante desta perícope, desse texto que nós lemos: mas Deus. Porque em meio à nossa lama, em meio ao esgoto que nós vivíamos, em meio ao pecado, em meio à abominação, em meio às inclinações pecaminosas da nossa carne, em meio à consciência contaminada que nós tínhamos, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, em meio a tudo isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões. Agora eu vou ler o versículo 1 de novo, porque o versículo 1 ele continua no 5, porque Paulo faz um parêntese até lá, mas ele diz no versículo 1: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E no versículo 5 ele diz: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Mas Deus, em sua riqueza, sendo rico em misericórdia. Sabe o que isso significa? Isso significa, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Olha que coisa incrível. Por que morto antes da fundação do mundo? Porque Deus, sabendo do nosso pecado, sabendo que nós o decepcionaríamos, sabendo que nós iríamos nos desviar, sabendo que nós iríamos fazer tudo de errado, Ele preparou um caminho, uma alternativa para que nós escapássemos da justiça que estava direcionada a nós. Então vamos voltar à história do réu. O réu está aqui sendo julgado pelo juiz, mas o juiz é justo. O juiz, ele é bom. O juiz, ele é conhecedor das coisas. Ele sabe que o réu é culpado. Ele tem todas as provas diante dele. E quando ele promulga a sentença, ele escreve a sentença e ele entrega para esse réu.
eis que surge outra pessoa e diz: olha, lança essa sentença sobre mim e liberta ele, porque eu estou pagando por ele. E o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Ele olha para nós, da eternidade, perdidos em nossos pecados, em nossas iniquidades, Ele desce a este mundo, Ele morre na cruz do Calvário, Ele vive uma vida perfeita, sem pecado, sem se contaminar, mesmo sendo tentado. E veja, Jesus Cristo, Ele era plenamente homem. A Bíblia diz que Ele chorou, em João capítulo 11, a Bíblia diz que Ele chorou. A Bíblia diz que quando Ele estava no jardim do Getsemane orando, sabendo que Ele ia passar, a Bíblia diz que Ele suou sangue. Ele exclamou que Ele estava aflito, a sua alma estava abatida até a morte, estava aflita até a morte. Em toda a sua humanidade, quando Ele foi levado para o deserto, em Mateus capítulo 4, Ele sentiu fome, Ele sentiu frio. Ou seja, todas as coisas às quais nós estamos sujeitos, Ele se sujeitou, mas Ele triunfou sobre todas elas. Ele sentiu fome, Ele triunfou sobre a fome. Ele sentiu frio, Ele triunfou sobre o frio. Ele sentiu tristeza, mas triunfou sobre ela. Ele foi até o fim, Ele foi até as últimas consequências para que eu e você tivéssemos uma rota de escape. Então Cristo Jesus, Ele morre na cruz do Calvário, Ele se entrega, Ele diz: agora está consumado. Ele recebe sobre si os nossos pecados, como disse Isaías, os nossos pecados e as nossas transgressões, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, quando Deus Ele olha para Cristo na cruz, ali Ele vê toda a humanidade caída em seus pecados e delitos, e ali Deus Ele derrama a sua ira santa, Ele derrama a sua justiça, para que nós novamente fôssemos feitos amigos de Deus. E agora a morte que havia nos separado de uma vez por todas de Deus, ela foi vencida, ela foi eliminada, e nós somos novamente unidos a Deus em Cristo Jesus. E Ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Cristo na cruz do Calvário morre, Ele leva consigo os nossos pecados e as nossas transgressões. Quando Ele ressuscita no terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele, porque agora nós não somos mais condenados. Agora, mesmo sendo pecadores, agora mesmo sendo pessoas de carne e osso, limitadas, sujeitas a todas as coisas, nós sabemos que nós somos feitos vencedores, não pelos nossos méritos, porque fomos salvos pela graça de Deus, em Cristo Jesus. E Ele diz no versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, essa graça maravilhosa que é derramada sobre nós, este favor imerecido, este presente, é um dom, é um presente, é algo que Deus nos deu de graça, para que nós pudéssemos desfrutar desta joia tão maravilhosa, que é a salvação. E agora, como disse Pedro em sua carta, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, não somos mais predestinados ao inferno, não estamos mais condenados, não estamos mais debaixo da santa ira de Deus, porque agora a sua justiça foi saciada, porque alguém pagou o preço por nós. Agora nós somos justificados, agora não temos mais sentença que nos condene, agora o preço que devia ser pago foi pago, e com isso nós somos redimidos. Agora o sacrifício, o sangue que deveria ser derramado em propiciação por nós, foi derramado, e nós somos feitos novamente amigos de Deus, nós estamos próximos a Deus, nós estamos ligados a Deus para todo sempre. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8,
Paulo diz, né, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em João capítulo 10, Jesus diz que aqueles que vieram assim, Ele jamais jogará fora, lançará fora. Ou seja, a todos nós que fomos feitos filhos de Deus, nada neste mundo poderá fazer com que isso seja desfeito. Não existe poder neste mundo que possa nos trazer de novo aquela vida miserável que nós estamos vivendo, mas em Cristo Jesus nós somos transformados para uma nova vida, agora eleitos, agora separados, agora salvos, destinados a uma eternidade com Deus. E Ele diz: isso não vem de vocês, porque nós não teríamos condições. Alguém já viu um morto se levantar? Alguém já viu um morto dentro de um caixão que faz alguma coisa? Alguém já viu um morto que é capaz de se levantar sozinho da sepultura? Isso é absolutamente impossível. Assim como para um morto é impossível se levantar, assim é impossível para alguém que não tem Jesus sair da sua vida de pecado, de miséria. Somente Jesus pode transformar a vida do homem. Somente pela sua ressurreição, pela sua morte e ressurreição, nós podemos ser vivificados. Por isso que a fé que está em nós não é um ato nosso, mas é um ato soberano do Espírito Santo de Deus, que entra em nossos corações, que nos transforma, que nos regenera, que nos purifica, que nos faz novas criaturas. E agora, sendo novas criaturas, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não pertencemos mais, como diz Paulo, ao príncipe da potestade do ar, ao espírito da desobediência. Nós não seguimos mais os desejos da nossa carne. Agora nós não estamos guiados pela nossa natureza e pelos nossos pensamentos. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos guiados por Deus. Agora é pela sua santa palavra que nós dirigimos os nossos passos. Agora é pelo seu Espírito Santo Consolador, que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Agora é por este Espírito que nos santifica, por esta palavra que nos santifica. Agora é por esta nova vida em Cristo Jesus que nós seguimos com fé, pela fé que o Espírito Santo nos dá. Porque Ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, ou seja, a salvação mediante a fé, pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi do pastor Paul Washer, que diz o seguinte: que nós estamos vivendo um tempo em que a ira de Deus ela fica aplacada na cruz. É como se Deus ele estivesse preparado para lançar sobre a humanidade o juízo sobre o pecado. É como se Deus estivesse mirando no mundo para estabelecer a justiça que o homem deverá pagar. Mas Cristo na cruz do Calvário é como alguém que segurou, com uma mão segurou para que esse juízo não viesse sobre nós. Com uma mão ele segura e com a outra ele está chamando: vem porque é de graça, vem porque não há outro caminho. Jesus disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque a porta do céu está aberta hoje, porque um dia este mundo vai perecer com o seu pecado, vai perecer com a sua cultura, vai perecer com a sua agenda, vai perecer com toda a sua imundícia, tudo que é capaz de produzir. Tudo isso vai passar, mas a Bíblia diz que os céus, a palavra de Deus ela jamais passará. A promessa de Deus ela jamais ficará vazia, ela jamais voltará vazia, ela jamais ficará para trás, porque tudo vai se cumprir. Enquanto estas mãos estão estendidas para conter esse tempo, conter esse juízo, a porta da graça está aberta para que todos nós entremos. Portanto, se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão hoje, porque o tempo da graça ele vai acabar. Para muita gente está acabando hoje, para outros vai acabar amanhã, para outros talvez daqui a alguns anos. Mas enquanto nós estamos vivendo o tempo chamado hoje, o Espírito Santo de Deus está com as portas abertas para nos receber. Ele está aqui para operar nos corações, para falar aos corações, para convencer, para
responder às perguntas da sua alma, para satisfazer os anseios da sua alma, para trazer paz ao seu coração. E no versículo 10 ele vai dizer: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando ele diz que nós somos feitura de Deus, é como se ele dissesse o seguinte: olha, é como se Deus tivesse feito uma poesia, tivesse feito algo magnífico, tivesse feito algo de muito valor. Eu me lembro que em 2005, eu, no início da minha jornada profissional, estava estagiando numa imobiliária durante 4 meses. E eu aprendi uma coisa: corretor, ele não vende imóveis, ele vende informação. Porque o corretor, ele pesquisa o mercado, ele sabe onde estão os melhores imóveis, ele olha o seu perfil e ele procura um imóvel de acordo com o seu perfil. Se você quer investir, se você quer morar, se você quer um lugar perto do trabalho, se você quer um lugar perto de escola, se você quer um lugar longe, afastado, sossegado. O corretor, ele tem informação, e é isso que ele vende. Imagina que um dia nós éramos um terreno cheio de lixo, completamente assolado, como dizem alguns, né? Terra arrasada. Ninguém dava nada por eu e você. Todo mundo olhava e dizia o seguinte: não tem jeito. Pensa no filho pródigo, quando ele estava lá longe da casa do pai, comendo com os porcos. Nós estávamos assim, completamente perdidos. E talvez para muita gente não havia valor algum, nenhum de nós. Certamente, para Satanás, nós já estávamos liquidados. E ele já tinha atingido Deus de alguma forma, porque a sua criação, aqueles a quem Deus fez com as suas próprias mãos, estavam perdidos, estavam condenados ao inferno. Mas Deus, ele chegou diante de nós como um corretor que chega para apresentar um terreno a alguém que está interessado. E Deus, como um cliente que vai olhar o terreno, ele olha para aquele terreno que ninguém dá nada, para aquele terreno desvalorizado, completamente perdido, e ele diz: para mim ele tem muito valor, e eu sou capaz de pagar qualquer coisa. E assim Deus olhou para nós, e como disse Paulo, porque nós somos feitura sua. Porque quando ele pegou eu e você, ele nos fez com as mãos. No Salmo 139, Davi diz que ele nos viu no ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos informes. Antes que nós viéssemos à existência, ele já nos conhece. Quando você estava lá no ventre, ainda um embrião, e havia uma jornada inteira pela frente para que você viesse à vida e desse o seu primeiro respiro, Deus, ele já te amou. A sua graça já tinha sido derramada sobre a sua vida. Cristo já tinha morrido na cruz do Calvário e pago um preço inimaginável que ninguém poderia pagar por uma terra arrasada, mas que Deus transformou, que Deus transformou em algo hipervalorizado, porque o preço pago por mim e por você foi o preço do sangue na cruz do Calvário derramado. Nós agora não somos terra arrasada, nós agora não somos um terreno baldio, nós não estamos cheios de lixo, nós agora somos feitos nova criatura, nós somos novamente trazidos à vida, não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, mas somos vivificados, ressuscitados com Cristo, e estaremos com Ele para todo sempre. E Ele diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
As boas obras que nós fazemos não são algo que nós fazemos como pré-requisito para a nossa salvação, mas são resultado daquilo que Deus já operou em nós. A sua maravilhosa graça, a sua obra maravilhosa na cruz do Calvário em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos trouxe a vida, e agora nós vamos e fazemos o mesmo, porque nós somos gratos a Deus, porque nós somos agradecidos, porque nós temos o nosso coração cheio de louvor, cheio de gratidão por um Deus que não mediu esforços, mas foi até as últimas consequências para que nós fôssemos salvos, para que a sua justiça ela fosse aplacada, para que a sua ira fosse aplacada, para que a sua justiça fosse saciada, para que a sua justiça fosse feita. Deus ele não mudou o rumo, a justiça de Deus foi feita, mas não em mim e você, porque nós não a suportaríamos, mas naquele que é perfeito e que cumpriu plenamente a vontade de Deus. Ele se tornou justiça por nós, ele se fez pecador por nós, e graças a isso, ao amor de Deus, que enviou seu Filho, que cumpriu o seu propósito, nós hoje podemos dizer, nós somos salvos por esta graça, fomos lavados, fomos remidos, fomos feitos nova criatura, e agora nós iremos morar para todo sempre com o nosso Deus. Nada vai nos separar deste amor, nada vai nos fazer recuar desta graça, nada vai nos fazer partir por este mundo perdido nos nossos pecados e delitos, porque agora nós somos feitos novos, porque agora a graça de Deus nos alcançou, nós somos salvos para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.